Carta aos Hebreus, capítulo 13, apenas o verso 2. A gente fala carta aos Hebreus, irmãos, porque nós não sabemos ao certo quem é o escritor dessa carta. Ele não se apresenta. Há quem acredita que seja Paulo, há quem acredita que seja Timóteo, há quem diga que seja Paulo. Essa lição vai descobrir quando chegar na eternidade. Até lá, vai continuar sendo um carta aos Hebreus. Toda chave, irmãos? Diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Amém, irmãos? Podemos orar? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, Teu cuidado e favor, abençoa-nos, abre o entendimento, dá-nos o coração para receber a Tua palavra, e força, graça para praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar uma sessão. Queridos, quero ministrar hoje uma coisa bem prática para nós, baseado nessa advertência, nessa fala do autor aos Hebreus. Primeiro ele vai dizer, não esqueça. Eu acredito que a fala dele, irmãos, seja porque a prática da hospitalidade, embora bíblica, ela, já naquela ocasião, no primeiro século, já podia acontecer de não ser percebida, de não ser notada, de não ser feita, de não ser praticada. Com o avanço dos anos, dos dias, do tempo, irmãos, isso vai piorando. Nós vivemos uma geração, irmãos, em que tudo é muito mais rápido. Eu me lembro, irmãos, eu peguei essa época, por exemplo, que para pagar uma conta, aleluia, para pagar uma conta, você tinha que uma. Eu me lembro que meu pai deixava na minha mão um cartão de crédito, um dinheiro, para eu ir até o banco pagar a fatura. E o banco, irmãos, era tão bom, mas era tão bom, que toda vez que eu ia, tinha uma fila enorme e o bendito sistema caía. E eu ficava ali, irmãos, dentro daquele lugar por horas. Hoje em dia, irmãos, é quase impensável fazer um negócio desse. Hoje em dia, sem sair de casa, as pessoas fazem transferência de dinheiro, irmãos, é uma loucura. Hoje em dia, o Pix vai cair na hora. Aumentou-se a velocidade, mais fácil. Apesar de a gente ter mais facilidades, ter mais rapidez para fazer uma série de coisas, parece que cada vez mais nós temos menos tempo. Então, para quem vive uma vida corrida, tudo é para ontem, embora a gente tenha mais facilidades do que nunca, a gente sempre parece estar atrasado. Eu não sei você, mas às vezes aquela sensação que eu estou há 3 dias atrás, eu tinha que estar lá na frente. E aí a gente entra nessa loucura do dia a dia, das tarefas, das atividades, e algumas coisas da vida cristã, a gente meio que ou não conhece, ou não se lembra de praticar. Então por isso, o autor vai dizer, não esqueça. Coloque um lembrete, amarre uma fitinha no dedo, coloque na porta da geladeira, coloque na geladeira, mas não esqueça, isso aqui é importante. E o que é importante? A hospitalidade. Essa palavra, hospitalidade, que eu vou colocar aqui, irmãos, ela é uma junção de 2 palavras no grego. Eu acho que falando ela, a gente tem uma compreensão melhor do texto. Essa palavra no grego, ela é filoxenia. São 2 palavras, filo e xenia. Filo é amor, que vem a palavra Filadélfia, é um amor fraternal, é um amor de irmão, é um amor entre pessoas, entre amigos, é um amor fraterno. Xenia quer dizer estrangeiro. E por que eles traduziram para a hospitalidade? Porque a ideia do texto, a ideia da palavra é abrir as portas, é receber alguém que não é do seu círculo familiar.
cuidados, de abrigo, de guarida. Os irmãos estão entendendo aqui? Ok? Então, a hospitalidade cristã, ou a hospitalidade da Bíblia, ela é praticada em grande escala. Se nós olharmos, às vezes, irmãos, me espanta quando eu estou lendo o texto, que alguém chega numa cidade, ninguém conhece, e rapidinho alguém dá uma hospedaria para alguém, e o cara fala, mas como assim? Ninguém sabe quem é a pessoa. Os irmãos estão representando, a gente trabalhou esses dias no texto, dias do 3, o Moisés chega na região mais brilhante, e ele está ali naquele deserto, e ele ajuda uma moça, a moça vai embora para casa, e ela conta para o pai dela o que tinha acontecido, e ele pergunta, onde está o rapaz? Ah, eu deixei lá no posto, deixei lá. Como é que é? Está aqui comigo, pai? Ele fala, não, traz ele. Eu fico olhando para essa coisa, como assim traz ele? Ele pergunta do jeito como fosse a coisa mais estranha, ela não ter vindo com o rapaz. E se os irmãos olharem, então você vai perceber isso muitas e muitas vezes, com uma certa facilidade, às vezes, para o nosso tempo de forma espantosa, as pessoas abriram as portas. O carcereiro, lá em Atos 16, tudo balança, vai se matar, Paulo não deixa. O que Paulo faz? Vai lá, fala com o homem leva Paulo e Silas para a casa dele e cuida das feridas. Então, aí, irmãos, em Filipos, a Bíblia vai dizer que ela abre a porta da casa, persiste, para que ele ficasse lá. Se nós olharmos no Antigo Testamento, a Sunamita, quando vê lá o profeta passar, e fala para o marido, olha, toda vez que eu vejo o Deus passar, vamos construir um quarto para ele, vamos colocar uma cama, uma mesa, vamos dar um pouquinho de conforto, vamos abrir um espaço na nossa casa aqui. Então, irmãos, a hospitalidade, ela é praticada na Bíblia em grande escala. Mas há uma chance de nós esquecermos disso. Agora, permita-me dizer para os irmãos o que não é uma hospitalidade cristã. Por exemplo, a churrascada não é hospitalidade cristã, irmãos. A pizza depois do culto, se você for me chama, ela não é hospitalidade cristã. Ela é uma coisa boa, ela é fraternidade, ela é comunhão, ela ajuda a estreitar laço, ela é importante, ela é gostosa, mas não é isso que a Bíblia vai tratar isso como hospitalidade. Volta a dizer, embora seja importante, seja interessante, independente do que faz, independente do que compra, é saboroso, mas não é isso que a Bíblia vai tratar. Não é você marcar um jantar com uma pessoa, mas quem vai jantar? Não necessariamente isso. Hospitalidade cristã significa abrir as portas da casa, abrir o espaço da vida da família para ajudar alguém, de forma intencional. E na Bíblia, tem um exemplo que eu gosto muito. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo, Atos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos ver aqui algumas verdades sobre a hospitalidade cristã. Atos 18 vai dizer assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era de fazer tendas. Então, presta atenção aqui. Aqui é uma informação importante para nós. O texto vai começar a falar os versos, dizer assim, depois disso o quê? Então, vamos fazer uma narrativa da segunda viagem do apóstolo Paulo, que vocês vão entender. Paulo entra em Filipos. Quando ele chega em Filipos, irmãos, ele é chicoteado e ele é preso. Depois que ele sai de Filipos, ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica, ele é perseguido e é expulso. Saindo de Tessalônica, ele desce para Bereia. E na Bereia, aqueles que perseguiram ele lá, descem para Bereia e perseguem também Bereia. E aí ele desce para ele juntar Caia, entrando em Atenas. E em Atenas ele prega o evangelho lá.
da Bíblia e dá a sensação que eles eram super-homens, mas eles não eram. E não importa o quão resiliente seja o apóstolo e o apóstolo Paulo. Vocês não sabem que é resiliente, né? Resiliente é uma palavra que nós cunhamos da física. Por exemplo, uma borracha, ela é resiliente. Você estica ela e quando você solta, ela volta para o estado natural. Ela volta para a mesma forma. Então, quando a gente fala de uma pessoa resiliente, é aquela pessoa que passa por várias coisas, por várias adversidades, pelo processo da vida, mas ela permanece. Isso é resiliência. Então, a gente pode dizer que o apóstolo Paulo era resiliente, mas ele era homem. E nenhum homem, irmãos, gosta de ser perseguido, de ser açoitado, de ser preso justamente, de ser expulso, de ser perseguido. Ninguém gosta. Então esse é o relato de Paulo. Chicoteado em Filipos, preso justamente, perseguido em Tessalônica, expulso, perseguido em Bereia e desprezado em Atenas. Ele desce para Corinto. Quando ele desce para Corinto, ele encontra um casal, um homem judeu, natural de Ponto, mas que havia sido expulso da Itália, porque o imperador na época, o imperador Cláudio, havia dado um decreto. E qual que é a ideia do Cláudio, irmãos? Estava tendo muita confusão no reino de Roma com relação a algumas religiões, inclusive o cristianismo. Cláudio, ele assumiu o império, e ele era um homem que era tido como fraco, porque ele era debilitado em saúde. Mas ele faz um movimento na Grécia, na Roma, para restabelecer a cultura romana, os deuses romanos. Então, ele expulsa uma série de sacerdotes de outras religiões, inclusive manda embora cristãos. Prisciliano, ao lado de Priscila, foram expulsos. Tinha a sua profissão, provavelmente já tinha desenvolvido ali uma carteira de clientes, tinham amigos na Itália, tinham pessoas queridas, tinham uma vida, uma rotina, e do nada, um decreto arranca eles de lá, e eles precisam se ajustar em outro lugar, eles precisam arranjar outro lugar para recomeçar, para reiniciar, para dar início a uma nova vida, a formar novos clientes, a voltar a fazer os cuidados da sua casa, a voltar a criar vínculos, relacionamento. E geralmente, irmãos, quando nós estamos nos levantando de barco, reconstruindo, geralmente nós não abrimos agenda para ajudar ninguém, porque a gente precisa concentrar força na nossa vida, nos nossos problemas. Agora eu falo para esse casal, irmãos, que foram expulsos, estão recomeçando, e eles recebem um homem que leva marcas do corpo e na alma. Um homem que, desde a sua conversão, irmãos, inclusive pela igreja, aprendeu a ser jogado nos lugares, aprendeu a ser deixado, aprendeu a sofrer as dores. Existem cartas do apóstolo Paulo, que eles são de uma tristeza profunda. Ele vai chegar em uma das suas cartas, falar que Deus conservou a vida de um amigo dele, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí ele está descendo ali aquela região, irmãos. Eles encontram esse casal para reconstruir a vida. E o que eles fazem? Bom, tem um ditado no destino que diz assim: que onde come dois, come menos, mas come. Esses irmãos, eles ensinam uma coisa, irmãos, que abrir as portas para ajudar alguém não significa fazer tudo ou ter a condição de fazer tudo que a necessidade pede, mas é possível fazer alguma coisa. Existem coisas, situações da vida que nós podemos ajudar, que nós não conseguimos ajudar em tudo. Por exemplo, eles não poderiam assumir o custeio financeiro
5, eu consigo fazer 1. Olha, irmãos, não sei o que você pode, mas em nome de Jesus, faça alguma coisa. Alguma coisa. Nós vivemos uma época, irmãos, principalmente a nossa faixa de adolescência, a fase adulta, a fase de jovem, nós vivemos a fase da perfeição. O que é a fase da perfeição? Se eu não puder fazer tudo, se eu não puder fazer perfeito, então eu não faço. Esquece isso. Esquece isso. Se tem uma coisa, irmãos, que a obra de Deus sempre me ensina, é o seguinte: as necessidades são enormes, os trabalhadores são poucos, e a nossa vitória está em Deus, que é grande. Mas eu não lembro de um dia na minha vida, desde o dia que eu me envolvi em tentar se envolver na glória de Deus, eu não me lembro um dia, irmãos, em que eu não tive uma situação que no mínimo, necessitasse da minha oração. Eu nunca resolvi 100% dos problemas. E eu não tenho a menor pretensão de achar que eu vou resolver 100% dos problemas, que não vou. Mas eu posso fazer alguma coisa. Você não vai resolver todos os problemas, mas você pode fazer alguma coisa. Talvez você não possa fazer 100%, mas pode fazer 10%. Pode fazer 5%. Pode fazer 1%. Mas faça. Eles uniram as dores, somaram os esforços e começaram a trabalhar junto. Então o casal vai começando, irmãos. Agora, para vocês irmãos prestar atenção, eles tinham a mesma profissão. Eles poderiam encarar o apóstolo Paulo como uma concorrência. O fato do apóstolo Paulo estar trabalhando fazendo deles poderia tornar a mão de obra deles mais barata. Porque às vezes aí no mercado, quanto mais existe uma coisa sendo ofertada, sendo apresentada, menor é o preço. É assim que funciona. Eles eram fazendeiros de tendas. Vindo mais um, é menos trabalho, talvez menos dinheiro, mas para eles não tem problema. Eles assumiram a responsabilidade de talvez ganhar menos, mas de alguma maneira ajudar o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, eu queria que os irmãos orassem comigo lá no finalzinho do capítulo 18. Verso 24 ao verso 27. E só para se localizar, Paulo se encontra com essa família em Corinto, passa um tempo ali com eles, depois pega essa família e leva essa família lá para Éfeso, com ele numa viagem, deixa ele lá. E aí no verso 24 vai dizer assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele é instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Bem, tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Agora, irmãos, presta atenção. Esse mesmo casal, que recebeu lá o apóstolo Paulo em Corinto, eles também estão reconstruindo, eles também estão recomeçando a vida, mas aí uniram forças e começaram a ficar juntos. Vai dizer que agora estão na de Éfeso, e o mesmo dia, irmãos, esse casal, eles entram na sinagoga, e eles percebem que naquela sinagoga existe um homem, um judeu, falando de Jesus, falando de eloquência.
Os irmãos vão pegar, irmãos. Tirando o apóstolo Paulo, quais, irmãos, os apóstolos pegavam na sinagoga? Então, eles ficaram nesse rapaz, Apolo, pregando com veemência, com vontade, com graça, com desprendimento, com domínio de texto. E eles olham para aquele rapaz e falam assim: você não quer em casa, não? E ele vai dizer, irmãos, que ele vai. E a Bíblia diz assim: que eles, Priscila e Áquila, sendo aquele homem de Deus, pregador autêntico, conhecedor da palavra de Deus, e ensinam ele com mais exatidão. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se vocês verem uma pessoa assim, muito boa na obra do ministério, se olhar para ele, falar: esse camarada é bom, essa irmã aqui vai bem, ó, desenvolve bem, desenrola bem, fala bem, cuida bem, lidera bem, ó como cuida da família, ó como cada a vida, olha, eu não posso acrescentar em nada na vida dele. Não é verdade. Sempre tem alguma coisa que a sua vida pode acrescentar na vida de alguém. Não importa quem essa pessoa seja, ela pode ser muito boa, ela pode falar bem, ela pode ser uma pessoa exemplar na comunidade, mas olha, se você prestar bem atenção, se você olhar bem, você vai perceber que existe algo na sua vida, há uma graça que Deus colocou em você que pode abençoar essa pessoa. A gente às vezes quando fica naquela pessoa: mas o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para ela? Esse irmão, essa irmã, olha como ele fala, olha como ele prega, olha como ela canta, olha como ele lidera, olha como ele organiza, olha como ele leva a vida, ele não tem problema financeiro, a saúde vai bem, eu não posso ajudar em nada. Não é verdade. Deus te levantou, Deus te deu graça para que em alguma coisa você ajudasse. Então não se esconda, não se apequene. Não se apequene, porque Deus levantou a tua vida para ajudar, inclusive, aqueles que parecem que não precisam de ajuda. Não existe ninguém, irmãos, que não precisa de ajuda. De repente, o irmão, a irmã, vai muito bem, mas talvez ela não está olhando, ou ele não está olhando para o lugar que ele deveria olhar. Ele não está percebendo uma coisa que às vezes ele não percebeu ainda, mas você percebeu. E porque você percebeu, ali abriu uma janela de oportunidade para você abençoar o seu alguém. Então não perca essa oportunidade de abençoar o seu alguém. Não se sinta menor, infernizado, apequenado, porque de repente Deus abriu seus olhos e não abriu dele. Deus te fez enxergar, e talvez ele enxergar ou ela enxergar. E por que Deus faz isso? Para que você, de alguma maneira, pudesse abençoar a vida de alguém. Não se apequene. Então eles abrem a porta para aquele camarada disposto, eloquente, vibrante, mas eles têm alguma coisa para acrescentar. Irmãos, sempre tem alguma coisa para acrescentar na vida de alguém. Tudo que nós precisamos abrir é observar aonde eu posso ajudar. Como que eu posso abençoar esse irmão? Como que eu posso abençoar esse irmão? Quando você fizer essa pergunta, tenha certeza que Deus vai te mostrar uma janela de oportunidade para você fazer. Mas faça em nome de Jesus. Não se apequene. Não se apequene. Não se apequene. Esses dias eu estava ouvindo eu nem lembro quem que eu ouvi, mas eu ouvi essa frase, eu achei ela fantástica. Falei assim: olha, o mesmo Espírito que levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, é o mesmo Espírito derramado sobre mim e sobre você. Significa, irmãos, que se o Senhor desejar e Ele quer, se o Senhor desejar fazer e Ele quer fazer, Ele vai abrir teus olhos, Ele vai te mostrar algo que você pode acrescentar na vida de alguém. Faça isso. Faça isso. Não importa quem seja. Pode ser um pastor, pode ser um obreiro, pode ser um líder, pode ser alguém que você acha que você nunca poderia abençoá-lo. Você pode. Esses dias eu estava na Pompeia, estava no trabalho lá do Conselho Nacional, e de uns anos
Existe uma região do Brasil que eu tenho orado. Deus colocou no meu coração orar por um estado específico do Tocantins. E desde lá eu tenho orado. E eu conhecia por foto, por nome, o presidente do Conselho Estadual, da Convenção do Estado de Tocantins. Conheci a igreja que ele fez em Goiás, e ele está lá em Tocantins. E eu lembro que eu cheguei na Pompeia, eu me sentei lá no banco, os irmãos foram comigo. Mas eu vi, você viu, o pastor Oswaldo Vale, senhor de idade, acabando o culto, fui até ele, logo, porque ele não me conhecia. Eu perguntei para ele, pastor, como é que está lá? Tocantins. Ele falou, mano, estamos orando ali. Estamos orando para abrir mais 4 igrejas em 4 cidades muito importantes do estado. E ele falou para mim assim, nós precisamos de oração. E eu falei para ele, pastor, tenho orado por esse estado desde 2020. E ele abriu um sorriso. Porque a gente pode fazer alguma coisa, irmãos. Que Deus levantou a tua vida para fazer alguma coisa, ainda que seja uma pequena janela de oportunidade, faça por ela. Faça alguém olhar alguma coisa com mais exatidão, com mais cuidado. Talvez alguém que você está olhando e falando, olha, essa pessoa está indo bem, mas eu posso ajudar aqui, olha, eu posso chamar a atenção dela para esse ponto. E isso vai abençoar a vida da pessoa. A terceira coisa, irmãos, que eu quero falar para os irmãos, é que a Bíblia vai dizer que, então, o Paulo, ele fala para o plano dele. O plano dele é ir para a região de Corinto. A região de Acaia, que compõe-se por Corinto e Atenas. Era o lugar de onde eles vieram, eles passaram por lá. Foi lá naquela região que eles encontraram o apóstolo Paulo. E o que eles fizeram, irmãos? Já que o plano de Apolo era ir até a região da Acaia, Atenas e Corinto, o que eles fazem? Eles usam da influência para enviar aquele homem. Eles não foram com ele. Eles não falaram, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos com você. A Bíblia também não diz que eles colocaram financeiro, colocaram dinheiro na mão dele, não. Mas eles tinham. O que eles sabiam? Conheço gente na cidade, conheço pessoas lá. Consigo fazer um caminho mais fácil para você. Consigo facilitar a sua entrada. Consigo facilitar a sua estadia. Consigo ajudar você nesse ponto. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente não consegue ir. A gente não consegue nem financiar. Mas nós conseguimos de alguma maneira ajudar no projeto. Você pode ajudar. Às vezes, irmãos, as pessoas elas são... Nós naturalmente temos medo das coisas. Às vezes alguém, de repente, começa a compartilhar um projeto e a pessoa é tímida. Ela pega o papel, fala assim, olha, estava pensando aqui, mas eu acho que... Ela já começa assim, né? Estava pensando aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Mas... Vai, fala, filho, fala. Olha, eu estava pensando. Olha, eu te desejo. Olha, eu não sei. Isso é coisa minha. Vai todo tímido, introvertido, e ali, de forma muito tímida, começa a falar dos planos, a demonstrar o papelzinho amassado, as escritas, e tudo que as pessoas precisam, irmãos, é encontrar uma igreja encorajadora. Alguém me diga, deixa eu ver esse papel aqui, deixa eu ver o seu plano. Deixa eu ver o que Deus tem colocado, depositado no teu coração como sonho. Deixa eu dar uma olhadinha. E quando você pegar esse papel, você vai dizer para ele, vai dizer para ela, eu vou te ajudar nesse negócio. Eu vou te abençoar nesse negócio. Eu posso fazer alguma coisa com relação a esse projeto que Deus colocou no teu coração. Eu posso ajudar com alguma coisa nesse negócio que você começou a escrever, a rascunhar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar o projeto no plano. Nós vamos fazer do plano uma execução. E nós vamos fazer da execução uma realidade. E o que está no papel vai acontecer. Porque eu vou te ajudar, eu tenho influência, eu vou abrir porta, eu vou conversar com gente, eu vou usar a minha influência. Mas aquilo que você está pensando em fazer vai acontecer. Porque Deus me colocou na tua vida para te ajudar. Nós podemos fazer isso, irmãos. Influenciar, usar da nossa influência, do nosso
meu Deus, e ninguém sabia mexer. Aí nisso, no carro de trás, vinha um homem, sua família, já falecido, Tonhão. Ele viu aquela topo parada, ele encostou o carro dele, falou: o que aconteceu? Sei lá, carro lindo. Parou no meio da rodovia, e aquele homem falou: calma aí, abre o capô. E ele, lanterninho, né? Eu nem lembro o que era, eu sou péssimo mecânico. Sabe, no dia que os irmãos levaram o capô aberto, é só para fingir que você é uma coisa que não sei nada. Eu lembro que ele falou assim: olha, não, tá fácil, é só a gente pegar aqui, colocar aqui, ó. Vou fazer uma viagem, só para chegar, não é estudar no mecânico. E em pouco tempo, não, ele mexeu lá os fios, sei lá o que ele mexeu, o carro por aí no seguinte. Às vezes, não, ele só precisa de gente assim, que passa pela nossa vida e diz assim: olha, eu não consigo levar vocês, não. No meu carro está todo mundo, mas eu consigo fazer uma coisa aqui que vai fazer você chegar mais longe. Eu consigo fazer um negócio aqui que vai fazer você caminhar. Eu consigo te ajudar com alguma coisa que vai fazer você ir além do seu projeto. É o que esses homens estão fazendo, que essa família está fazendo. Eles recomeçando a vida, abrem a casa do apóstolo Paulo. Eles chegam em Éfeso, vê um pregador eloquente, mas percebem que eles podem ajudar em mais alguma coisa. E quando o homem revela os planos, ele diz assim: também posso ajudar. Também posso fazer alguma coisa. Agora, irmão, para a gente finalizar, abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Verso de número 19. Quero finalizar com esse texto. Primeira Coríntios 16, verso 19. Diz assim: Paulo está terminando a carta dele. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Você percebe, irmão, que desde aquilo que nós estamos falando de hospitalidade cristã, nós estamos olhando para o casal da Bíblia que faz isso em larga escala. Que o fato de eles terem ajudado o apóstolo Paulo não foi uma mera coincidência, porque eles acolhem o homem que vem sendo perseguido, maltratado, açoitado, destratado, mas ele está em casa. Eles promovem naquela apóstolo Paulo algum certo tipo de consolo emocional, de acolhimento, porque até então ele não conseguia ter. Embora na trajetória algumas casas se abriram, a de Lídia, a casa de Jasão, a casa do carcereiro, mas em toda a cidade ele foi expulso. E aqui em Corinto, irmãos, ele é abraçado por essa família, uma família que também não vai começando. Mas quando eles tiveram uma outra oportunidade em um outro lugar, eles abriram a porta para casa ao homem, ao pregador, eloquente, conhecedor, sábio, mas que perceberam que poderiam acrescentar alguma coisa no ministério dele. E depois abriram portas, influências, criaram caminhos de facilidade para que ele cumprisse o chamado do ministério. E no final da carta aos Coríntios, Paulo então registra essa saudação dizendo que esse casal manda cordiais saudações. E não apenas ele, mas todo um grupo de irmãos que entra nessa casa, que é recebido por essa família, que é abraçado por esse casal, e que com certeza ali, irmãos, eles são instruídos na palavra, encorajados, motivados a permanecer no Senhor e a avançar para a glória de Deus. Olha, irmãos,
nós aprendemos, como rotina, a dividir tudo. Por exemplo, o tempo, nós dividimos por horários. Algumas tarefas, nós dividimos o que vai fazer primeiro. E isso é uma maneira de se organizar. Saber o que vai quando, que horas, de que jeito. A rotina exige esse tipo de organização. E aí a gente procura, né, aquelas coisas que são necessárias para a vida, ter tempo para a família, para o trabalho, para o estudo. E às vezes a gente começa também a separar ambientes. Não, esse daqui, ó, esse ambiente aqui é meu, esse ambiente aqui é não. E aí, irmão, a gente entra numa região perigosa, que é aquele negócio. A igreja é a igreja. A minha casa é a minha casa. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua casa é a igreja. Porque nós não podemos esquecer da hospitalidade. O que nós fazemos aqui, irmãos, com nossos amigos? Nós nos ajudamos, nós abençoamos os outros. A vida testemunhal dos irmãos me abençoa e abençoa outras pessoas. O fato de você vir aqui, você não é uma cabeça gritando, você não é um número. Eu não sou um número. Você de fato, de verdade, é importante para esse lugar. A sua vida faz diferença sim. Porque Deus te amou e te salvou. E te colocou aqui para ser parte da família. Significa que aqui a gente se une em torno da palavra para se alimentar, para ganhar força. A gente ora para que Deus derrame graça pelo Espírito. E nós cantamos ao Deus porque nós amamos o mesmo Deus. E desejamos a mesma salvação. E esperamos pela mesma redenção. E o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, ó Deus de Deus, é: não esqueça da hospitalidade. Por quê? Porque a mesma coisa que você pratica numa reunião assim, você pratica na sua casa. Abra a porta da sua casa, chame alguém, faça sentar na mesa com você e ajude esse irmão, ajude essa irmã, invista tempo, conhecimento, influência, mas faça alguma coisa. Porque a nossa casa, irmãos, também é igreja. É óbvio, os irmãos estão entendendo que eu estou dizendo para os irmãos acabar com a privacidade da família. Não é para o jovem pegar e falar: ó mãe, pastor falou que a nossa casa é igreja, vou fazer a cama dentro, hein? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas dentro do que é possível, faça uma agenda. Separe um dia, se não dá para fazer na semana, faz um mês, pelo menos. Chame um casal, chame um jovem. As pessoas mais experientes, as pessoas mais vividas, usem da sua experiência de vida para ajudar alguém. Paulo vai dizer assim: que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa e amarem seu marido. Para não ficar machista, ensinar. Eu só quero que vocês aprendam uma coisa: fica só na parte do ensino. Porque as mulheres mais velhas, as pessoas mais vividas, mais velhas, elas têm muito para ensinar. E nós precisamos ter mesa para essas pessoas. Nós precisamos abrir as nossas mesas, irmãos. Não para dar comida, não para fazer um banquete, não é nada disso. Senta lá, irmãos, um copinho de café, se possível for, bolacha de maisena. Está muito calor, coloca um suco, não tem, coloca água, 2 colheres de gelo. E se a pessoa quiser açúcar, coloca açúcar. Mas troca experiência com ela, ora junto com ela. Pergunta para ela: quais são os seus planos nos próximos dias? O que você está esperando? E vai pedindo graça de Deus para ver aonde que você pode ajudar. Sempre vai ter uma janela de oportunidade. Sempre. Se você começar a orar e falar: Deus, eu quero fazer isso. Como é que eu faço?
Deus vai começar a mostrar para você pessoas que você pode ajudar com uma conversa. Irmãos, olha, volto a dizer, comer é bom demais. Os irmãos que já comeram comigo sabem que eu gosto de negócio. Mas não há nada mais gostoso na vida do que alguém que está caído, desanimado, pensando em parar. E você sentar na mesa dessa pessoa e trocar meia dúzia de palavras, 1 hora de conversa, e a pessoa levantar e dizer: tá bom, eu vou caminhar um pouquinho mais, eu vou perseverar um pouquinho mais, eu vou continuar, eu não vou desistir. Isso é impagável, irmãos. E isso está ao seu alcance. Você pode fazer isso. Você pode abençoar alguém. Você pode ajudar alguém a caminhar um pouquinho mais. Talvez você não consiga resolver 100% dos problemas, mas você pode aliviar a carga. Você pode ajudar com 10%, com 5%, com o seu tempo, com o seu conhecimento, com a sua influência, alguma coisa. Deus vai usar a tua vida para abençoar a vida de alguém. Mas não se esqueça da hospitalidade. Podemos orar em nome de Jesus? Pode ficar de pé. Vamos orar. A minha oração, irmãos, nesse momento aqui, a gente consiga unir essas duas coisas. Pessoas que nesse momento precisam de ajuda, pessoas que nessa noite vão abrir o seu coração para ser instrumento de Deus para ajudar. Eu tenho certeza que pessoas que precisam de ajuda. E olha, se você precisa de ajuda, eu peço que você olhe para Deus e diga: Senhor, eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que fale comigo. E se você ouviu essa palavra, você tem um coração, talvez você não saiba como, mas você entendeu a palavra, você quer praticar a palavra, que você olha para Deus e diz: Senhor, eu quero ajudar. Eu não sei quem, eu não sei como. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai construir essas conexões ao longo dos dias. Podemos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Nessa noite, Pai, nós oramos por Deus a Tua palavra, que aponta para uma realidade da vida cristã, a hospitalidade, o amor por aqueles que não são do nosso ciclo de sangue, mas que estão à nossa volta. E nessa oração eu oro, Senhor, por pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam, Senhor, de ser alcançadas, orientadas, dirigidas, aconselhadas. Eu oro, Pai, por pessoas que têm planos, têm projetos, mas não sabem como fazer, como começar, como ir. Eu oro por pessoas que precisam de alguém ao lado. E eu também, Senhor, oro nesta noite por pessoas que estão abrindo o coração e dizendo: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero que a minha casa seja uma casa de Áquila, a casa de Priscila. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição de fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa. Então usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha família. Pai, eu oro, Pai, nessa noite, para que ao longo dos dias o Espírito Santo de Deus faça as conexões, que abra os olhos espirituais, e esses relacionamentos, essas relações sejam construídas, e essa mesa de ajuda, essa mesa de comunhão, essa mesa de fraternidade, ela vai ser constituída, ela vai ser levantada, e que o nome do Senhor seja glorificado nisso. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos como igreja e nos faz viver isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode aplaudir assim bem forte. Irmãos, nós já vamos encerrar. Sente-se mais um pouquinho, pode sentar. Os nossos obreiros já vão estar se organizando aqui para nós cearmos nessa noite. Existe a menção de Paulo no 1 Coríntios 11,
quando ele vai dizer que aquele que come e bebe no corpo, come e bebe na sua própria condenação, ele não está falando apenas de referência. Não é descusar, não é apenas descusar as pernas, ou pegar o pão de qualquer jeito. Não, entenda que não é só uma questão de forma, de etiquetas. Essas coisas revelam o nosso respeito pelas coisas de Deus. Agora, eu queria fazer esse comentário com os irmãos, porque estava lembrando disso hoje. Os irmãos olharem o capítulo de número 13 do Evangelho de João, João vai começar a registrar a última ceia de Jesus antes da sua morte. Capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Capítulo 12, ele volta para a cidade de Betânia para ter um tempo com a família do Lázaro, aonde uma irmã do Lázaro vai ali, derrama um perfume caríssimo. E no capítulo 13, irmãos, Jesus então vai ter a ceia. Agora preste atenção nisso. Nessa ceia, capítulo 13, quem está lá na mesa? Quem que come o pão? Quem que bebe o cálice? O Judas. Ele come o pão, ele bebe o cálice, ele participa da mesa. Ele participa quando Jesus pega o pão, ele parte e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comeis em memória de mim. Quando Jesus pega o cálice, distribui e diz assim: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Fazer todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que vem. O Judas estava lá, pegou o pão, comeu, pegou o cálice, comeu. Só que esses irmãos prestaram atenção, o Judas só vai voltar a aparecer no verso de número 18, no capítulo 18, quando Jesus já tinha terminado a ceia, já tinha ido para o lugar de oração. E a Bíblia vai dizer no verso capítulo 18 que Judas sabia que Jesus estava naquele lugar, porque era o lugar que Jesus costumava ir. E lá no capítulo 18, Judas vem, dá um beijo no rosto de Jesus e entrega Jesus aos soldados, que eram os soldados da guarda do Sinédrio. O que acontece, irmãos, entre o capítulo 13 e o capítulo 18? Capítulo 14, 15, 16 e 17 é o momento de intimidade de Jesus com seus discípulos. Capítulo 14, Jesus promete uma morada. Capítulo 15, Jesus fala sobre a unidade entre a igreja e ele, sendo ele a vida verdadeira e nós sendo os ramos. Capítulo 16, Jesus promete então enviar um outro consolador. No capítulo 17, os apóstolos que estão na mesa recebem uma oração de Jesus, a oração do sacerdote. Eu quero dizer isso, irmãos, falando brevemente sobre esses textos, o seguinte: ceia nessa noite, pegue o pão, pegue o cálice, mas permaneça em comunhão com Jesus. Permaneça em comunhão com Ele. Você vai comer o pão, você vai comer o cálice, quando você sair daqui, permaneça em comunhão com Jesus. Permaneça ouvindo a voz de Jesus, falando das coisas que Ele só fala para os íntimos. Tem coisas que Jesus falava para a multidão, tinha coisas que Ele só falava para os discípulos, para quem estava perto, para quem estava próximo, para quem tinha intimidade. Então, nosso desafio, irmãos, não é apenas comer o pão e o cálice. Não é apenas fazer aquela vistoria da alma, dizer: opa, posso comer? Porque se nós somos reais, irmãos, fazer esse check-up da alma, irmãos, eu vou dizer o seguinte: nenhum de nós vai pegar pão e cálice, porque ele vai dizer que todos pecaram. Mas se você pega o pão e o cálice, dizendo: Senhor, eu vou pegar esse pão, eu vou pegar esse cálice, mas eu não vou pagar a intimidade de andar com o Senhor de jeito nenhum. Eu vou ouvir tua voz, eu vou lembrar das suas promessas de vida eterna, eu vou lembrar da sua voz, eu vou lembrar que o Senhor disse que eu sou um, Senhor, que eu estou em ti,
mão, da tua mão ninguém me tira, ninguém me arrebata. Eu vou lembrar das tuas promessas, quando o Senhor disse que enviaria um outro Consolador, e Ele está aqui comigo, Ele tem caminhado comigo, Ele tem me ajudado, e eu vou lembrar das suas orações, eu vou lembrar que o Senhor orou por mim. Lembre, irmãos, que João vai dizer que até hoje, Jesus ora por nós, porque Ele é o intercessor do teu Pai, rogando por mim e por você. Então nessa noite, pega o pão, pega o cálice, mas permaneça em comunhão. Não permita que nada, nenhum pecado, nenhum convite sedutor, nenhuma palavra contrária te arranque da comunhão com Jesus, porque foi para essa comunhão que Ele te salvou. Amém, irmãos? Nós vamos consagrar nesse momento o pão, o cálice, com o símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Apresentamos essa noite o pão, que é símbolo do seu corpo, que foi cravado na cruz do Calvário. E através do seu corpo, o Senhor construiu um caminho de intimidade até o trono da graça de Deus. Apresentamos o cálice, que é símbolo do teu sangue, que foi derramado na cruz para a remissão de pecados, para a justificação pela fé de todos os que creem. Nós agradecemos por esses elementos como símbolo e com graça, com alegria e com reverência apresentamos e consagramos essa noite em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão, Ele deu graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Pode partir. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos, os irmãos podem se sentar, os irmãos vão passar com o pão, com o cálice, você vai pegar, vamos esperar os irmãos, você que é batizado, está em comunhão com a sua igreja, pega o pão, pega o cálice para todos cearmos em nome de Jesus. Sol se apagou, a
causa das suas pisaduras, as marcas do seu corpo, nós somos sarados. O sangue se fez pecado, o bendito se fez maldição, para que nós estivéssemos nele, enriquecidos com toda sorte de bênção. Nós somos um, Senhor. Ele nos fez ser. Nós somos enxertados nessa videira. Nós somos enxertados nessa salvação. Por causa da entrega de Jesus, nosso Senhor. Todos com pão, traga à memória as palavras de Jesus a Nicodemos. Ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode participar em nome de Jesus. Aleluia. Segurando o cálice, Jesus vai chamar o cálice da nova aliança feita no seu sangue. Nosso Deus é um Deus de alianças e nunca quebrou nenhuma delas. Ele fez uma aliança com Noé. Essa aliança permanece até os dias de hoje. Ele fez uma aliança com Abraão, e essa aliança permanece até os dias de hoje. Ele fez uma aliança com Davi, e essa aliança permanece até os dias de hoje. Jesus então faz uma nova aliança. E essa aliança diz para mim e para você que aquele que nunca quebrou uma aliança nunca vai quebrar essa aliança. Isso quer dizer que Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar só. Você nunca vai fazer uma jornada, uma caminhada sozinho. Se a aliança, o compromisso, e se nós andarmos em fidelidade, em retidão, em esperança, nós temos uma aliança com Ele, e Ele sempre estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Traga a memória as palavras de João Batista, quando Jesus chega no Jordão, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode participar do cálice de Jesus. Aleluia, Senhor. É um Deus que nunca quebrou uma aliança. É um Deus que permanece fiel. É um Deus que vai conosco até o fim. Nós agradecemos, nos levantamos esse memorial. É por causa do Senhor. É por causa do teu nome. É por causa da tua obra. É porque no Senhor nós nos movemos e existimos. É porque em Cristo Jesus já não há mais grego, não há mais judeu, não há mais nenhuma outra nacionalidade, porque Cristo é tudo em todos. Nessa noite nós oramos, gratos ao Senhor, por tamanha salvação, graça, por uma promessa de eternidade que o Senhor tem sobre nós, sobre aqueles que creem. E nós pedimos, ó Pai, que a gente não apenas participe do pão, apenas beba do cálice, coma do pão, mas que a gente, Pai, permaneça na mesa de comunhão, permaneça na mesa de intimidade. Pai, essa mesa, daqui a pouco a gente vai deixá-la, nós vamos para nossas casas, nós vamos, Pai, cuidar da nossa rotina, mas eu oro para que a mesa da comunhão com Jesus Cristo não nos seja
permanecer no lugar de comunhão com o Senhor. E é lá que nós queremos estar, no lugar de comunhão com o Senhor, ouvindo a sua voz, crendo nas suas promessas, agarrado na esperança e recebendo os seus cuidados pelo teu Espírito. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, é o que nós te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vem cá, rapidinho. Mas pode ficar de pé, nós vamos terminar. Só tem 2 avisos bem importantes para passar. Eu garanto que em menos de 30 minutos eles terminam. Se eu terminar em 2 minutos, eu termino em menos de 30 minutos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu estou aqui para falar novamente sobre terça-feira, né, o nosso momento com as mulheres aí, aproveitar a oportunidade que está as mulheres, tem mais mulheres hoje. A nossa irmã Alessandra já distribuiu da outra vez os convitinhos e apenas quem não recebeu, levanta a mão, que ela vai estar distribuindo novamente. O convite é a oportunidade de você convidar mais uma mulher, né? De você convidar mais uma pessoa para que você possa falar do amor de Deus, para que você possa ser instrumento de Deus aí para abençoar essa outra vida, para alcançar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós temos que sermos instrumentos de Deus também para compartilharmos, né? Então o Senhor tem chamado, despertado, porque a obra do Senhor nós vamos fazer enquanto estivermos aqui. A Bíblia fala, né, que na sepultura não há obra e não há projeto. A obra do Senhor é hoje. Como eu falei na quinta-feira também, no versículo de João 3,8, que diz: o vento sopra, né, e nós ouvimos a sua voz, né? Ninguém sabe de onde vem ou de onde vai, de onde ele vem ou de onde vai. Assim, aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito, ele busca as coisas de Deus, ele busca construir aquilo que Deus está construindo, ele busca entender. Tem coisas que nós não entendemos agora, mas o Senhor está sempre construindo um pouco mais em nós e através de nós. Nós sejamos esse canal de Deus, reserve esse tempo aí na sua agenda, vamos estar juntas, orando, sendo edificadas, para também edificar para a glória de Deus. Amém? Bem, irmãs, quarta-feira tem também, né? Papo de varão na quarta-feira com os homens. Aleluia! Às 19h30, tá bom? Então, terça nós temos atividade com as mulheres, às 19h30, na quarta com os homens. E no sábado agora, no dia 18, nós temos o encontrão da Jubraca, aqui na cidade de Botucatu. Amém, Jubraca? Aleluia! Então nós estaremos lá. O evento, irmãos, começa às 14 horas no ginásio Mário Covas. Eu vou dar uma bela sugestão para os irmãos. Cheguem cedo, porque vai lotar o lugar. Vai lotar. Já estão confirmadas caravanas que vem, irmãos. Já estão confirmadas, inscritos 2.500 pessoas em todo o estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Vai ser um evento maravilhoso. Nós estaremos lá para a glória de Deus. Amém, irmãos? E no próximo domingo, irmãos, terceiro domingo do mês, vai ter o nosso grupo de missões. Traga a sua oferta missionária. Os irmãos que se comprometeram com o esforço missionário, traga também, se puderem, nesse domingo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Levante suas mãos, vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela vida dos nossos irmãos que estiveram aqui, adorando, bendizendo, buscando o teu nome, oramos pedindo a tua graça. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe paz, nos leve em paz. Se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos, sempre, e todos juntos. Amém. E vamos dizendo: a paz do Senhor Jesus, paz, Senhor, que Deus te abençoe.